Outra técnica bem usual e conhecida de inteligência artificial e bastante usada é a de busca de melhor caminho. Basicamente, consiste em tentar encontrar uma trajetória de um ponto A até o ponto B, que algum agente autônomo vai tentar seguir. Essa trajetória ela tem que minimizar seu custo, seja pela distância, seja por questões de inclinação do terreno, e, é, e ao mesmo tempo tem que evitar obstáculos que eventualmente hajam na cena, né? O algoritmo de A estrela também é um dos mais clássicos. A gente chama essas técnicas, né, de busca de melhor caminho de pathfinding. E esse problema basicamente é definido através do, do, da- do conjunto, né, estado inicial, que é onde se encontra o jogador, os operadores, teste de meta para verificar o teste para verificar se a gente atingiu uma determinada meta, por exemplo, chegamos onde a gente queria chegar, e uma função de custo, de avaliação de custo da trajetória. O operador ele vai fazer com que um determinado, com que o NPC, o bot, o objeto que a gente está querendo locomover, vá de um ponto, de um estado até um outro estado da trajetória, onde esse novo estado, de certa forma, tem um custo reduzido em relação ao primeiro, no que se refere à proximidade da solução final. E aí nós vamos usar o teste de meta para ver se chegamos mais perto ou não do objetivo. O algoritmo de A estrela, então, funciona mais ou menos da seguinte maneira. Nós vamos ter um mapa, e esse mapa vai precisar ser discretizado em pontos ou numa grid, como vocês estão vendo aqui. Os pontos brancos são áreas navegáveis e os pontos pretos representam obstáculos ou qualquer tipo de elemento que não permite que se passe por ali. E nós queremos chegar neste exemplo do ponto amarelo para o ponto verde. Nós vamos então, como primeira tarefa, ter que pré-processar a cena e gerar uma grid, ou estes pontos discretos, sobre a área navegável. Nós vamos ver lá no Unity que, inclusive, nós vamos ter que escolher os objetos que vão ser navegáveis, que vão ser, por exemplo, piso, o chão onde o bot vai poder, por onde ele vai poder andar, vão ter que ser estáticos em relação à navegação, no sentido que eles precisam sofrer um pré-processamento. E esse pré-processamento é justamente fazer essa discretização espacial e gerar essa malha. Bem, feito isso, nós vamos, o bot, o NPC, ele vai se encontrar num determinado ponto da malha, daqui desse grid, e nós vamos daí tentar todas as possibilidades em direções que o bot possa ir. Vamos colocá-lo para cá, em todas as células vizinhas que estão livres e que o bot pode andar. Então, nós podemos imaginar que nós construiríamos uma espécie de árvore, né, onde nós temos o bot originalmente na posição 1. Aí a gente vai ter três possibilidades, por exemplo. A gente vai mover para a posição 2, 3 e 4. Ou quantas a gente tiver de vizinhanças possíveis de serem movidas. E aí, da posição 2, a gente tem vários outros nós possíveis. Que ele pode, até que em algum determinado momento, nós vamos chegar no ponto que a gente quer. E podemos imaginar que a árvore que tem a menor altura e que chega no objetivo final, esse último quadradinho folha aqui é o objetivo, então essa é a nossa trajetória. Seria uma solução perfeita. O único problema é que esta árvore cresce exponencialmente. E ela cresce muito rápido, de forma que, na verdade, rapidamente ela se torna intratável. Então a gente não pode construir uma árvore de decisões como essa
colocando todas as possibilidades. Mas imagina se a gente tem uma cena enorme e toda discretizadinha, pequenininha, então a gente não vai poder criar os nós aqui. E aí vem então a heurística do algoritmo de Pathfinding, que vai dizer assim, olha, ao invés de gerar todos esses três, eu acho que o mais provável de ser a solução certa vai ser esse branch gerado pelo operador 1. Então, voltando aqui no exemplo, embora eu tenha muitas vizinhanças possíveis para esse ponto amarelo, eu acho que este ponto é o que mais vai satisfazer a condição de chegar na meta mais rápido, ou com um custo menor. Então, essa heurística de determinar qual é o branch que nós vamos escolher e descartar todos os outros, ela vai então ser muito importante para a gente poder ter um algoritmo rápido e eficiente. E aí existem várias estratégias. Aqui, inclusive, existe uma área da computação, que é a área de otimização, que estuda este assunto em mais detalhes. E, na verdade, a gente assim, em alguns momentos vai ter que escolher a estratégia mais adequada de acordo com o contexto. Por exemplo, se isso aqui for um relevo, então temos que levar em conta o gradiente da inclinação do relevo e tudo mais. Mas o algoritmo mais clássico, a heurística, desculpa, mais comum, basicamente consiste da seguinte forma. Se eu mover para cá, supondo que eu já estou aqui, qual é o custo para eu chegar, qual é a distância daqui para a minha solução final? Então nós vamos traçar uma distância daqui para a solução final. Se eu vier para este cara aqui, para este cara eu não posso, porque está vendo que tem uma... Mas se eu viesse para o lado aqui, se eu estiver aqui, qual é o custo para chegar na posição N? Ah, é tanto. E então a gente vai escolher deste branch que está aqui, vamos escolher. Se eu estiver em N2, qual é a distância para o objetivo final? Se eu estiver em N3, qual é a distância para o objetivo final? Se eu estiver em N4, qual é a distância para o objetivo final? E aí a gente vai pegar aquele que nos retornou a menor distância, que portanto seria o custo mais baixo, e vamos apenas continuar gerando as árvores aqui usando apenas esse branch aqui e descartamos estes outros. Isso, em algumas situações, vai nos dar soluções boas. Em outras soluções, ela pode não ser a melhor, porque, por exemplo, a gente pode acabar entrando numa armadilha aqui e depois ter que voltar, porque, na verdade, embora aqui a gente tenha uma barreira que não me deixa passar, e eu teria que dar toda uma volta para poder chegar aqui, né? E essa volta não foi rapidamente detectada, por exemplo, com essa heurística. Aqui temos uma implementação pseudocódigo do que viria a ser a, a função de busca de trajetória. Veja que aqui a gente vai gerar a lista de candidatos para um determinado nó e depois vai fazer um teste, né, teste de meta aqui neste caso, para ver qual é o N, qual é desses nós todos que a gente gerou, qual é aquele que tem o menor custo, e aí a gente vai chamar a função recursiva, mas agora dando como raiz agora, partindo do ponto 2 e esquecendo o 3 e o 4, por exemplo.